Que os bons espíritos possam nos inspirar o de sempre, que Jesus nos abençoe. E para a gente poder falar a respeito do que pode acontecer quando a gente desencarnar, quando nos fazemos essa pergunta, o nosso principal interesse, no primeiro momento, é entender o que vai acontecer quando a gente morrer. Na maioria das vezes, a gente não se faz tanto essa pergunta, não é verdade? Até porque o fenômeno da morte, na maioria das vezes, para nós, ele nos traz um pouco de medo por conta do desconhecido. Claro que diante da doutrina espírita, como ela é uma doutrina reencarnacionista, vem nos ensinando que já vivemos em outras existências, a questão de desconhecido para nós nesse momento da morte não é tão desconhecido assim. É claro que a gente não lembra, Mas, então, refletindo, o que pode acontecer quando a gente desencarnar? Para poder responder isso, o escritor Allan Kardec, pesquisando a respeito da realidade do mundo espiritual, ele vai nos trazer para estudo 2 livros importantes. O primeiro é o Livro dos Espíritos, que é onde ele vai conversar com os espíritos, ou seja, aqueles que já estiveram aqui, que hoje estão no mundo espiritual e que se lembram do processo do desencarne, para contar para nós o que acontece durante esse período. E o livro O Céu e o Inferno, que é um livro que ele publica tempos depois, com as entrevistas com diferentes tipos de espírito em diferentes situações no mundo espiritual. Sejam aqueles que, enquanto estavam encarnados, eram boas pessoas, más pessoas, boas pessoas, mas porém materialistas. Como que é? Quais são as consequências morais? Como que é a vida desses espíritos do lado de lá? E através dessas entrevistas, ele foi nos dizendo aquilo que nós também podemos ter como resultado ao chegarmos na pátria espiritual depois que abandonarmos o corpo físico. Muito bem. E aí, então, conversando com os espíritos, Kardec ele notou o seguinte, que a situação do espírito depois da morte, ela vai estar muito relacionada à forma, à maneira com que esse indivíduo ele viveu como encarnado. Então, se ele era uma pessoa espiritualizada, se fazia caridade, se era uma pessoa boa, não vai ter tanto sofrimento no plano espiritual, porque está desapegada da matéria, está desapegada das coisas ruins. Ao passo que aqueles que estiveram mergulhados na carne, que viveram suas vidas e até mesmo tiveram posições de poder, como posições políticas, como reis, rainhas, ou então no caso de, como aqui no Brasil, de prefeitos, de presidentes, governadores e assim por diante, estes, dependendo da maneira como levavam sua vida, traziam então o sofrimento. Muito bem. Aí vem uma grande pergunta que a doutrina espírita traz para nós com relação a isso. Como que hoje nós estamos vivendo as nossas vidas? Partindo do princípio que, dependendo da maneira como vivemos, isso vai refletir lá na frente. Será que estamos vivendo bem? Aí, no primeiro momento, quando a gente tenta responder essa pergunta, a gente pode falar assim, Leone, eu acho que eu vivo bem. Eu tenho um bom emprego, uma boa casa, eu tenho uma boa família, tenho um carro. A minha casa, ela não está quitada, está financiada, mas eu estou conseguindo pagar o financiamento, ou eu moro de aluguel, mas o aluguel nem é tão pesado assim no meu orçamento, então está tudo certo. Eu vivo uma boa vida. Se eu tenho vontade de comer alguma coisa, eu vou lá e compro. Se eu tenho vontade de beber alguma coisa, eu vou lá e compro também. Então está tudo certo. Meus filhos estão estudando em boas escolas. Não é isso que a sociedade traz para nós? Como o viver bem? Viver bem do ponto de vista material.
Mas aí, então, vem a doutrina espírita e ela vai dar um cutucão em nós. Por quê? Quando Kardec está conversando com os espíritos, ele pergunta o seguinte: em matéria de evolução espiritual, qual é a nossa maior referência? Ele pergunta isso no Livro dos Espíritos. E aí os espíritos dizem o seguinte, que Jesus é o nosso guia e modelo. Então, para que a gente sempre melhore, esteja bem, a gente precisa seguir o quê? O exemplo e os ensinamentos de Jesus. Então, com isso, o que os espíritos estão dizendo para Kardec? Que o modelo para a gente alcançar uma felicidade também, quando a gente desencarnar, vai muito do modo como nós seguimos e praticamos o Evangelho de Jesus. E o que diz o Evangelho de Jesus sobre o viver bem? Ele diz o seguinte, que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos e amar os nossos inimigos. Facinho. E aí, a doutrina espírita, com base nisso, vai nos fazer de novo a pergunta para refletir. Se o Evangelho traz essas condições, hoje, se a gente chegar em casa, depois que tomarmos banho, de repente jantar, finalizarmos todas as nossas atividades e formos deitar e começarmos a refletir no quarto escuro, nós estamos vivendo bem? Dentro do conceito do Evangelho, olha como muda. Estamos amando a Deus, estamos amando ao próximo como a nós mesmos, porque às vezes a gente acha que está amando o próximo como a nós mesmos, mas nós estamos mais amando ao próximo do que a nós. Às vezes a gente está tratando melhor o outro do que se tratando bem. Não que a gente não deva tratar o outro bem, não é isso. Mas quando Jesus ele coloca isso, é muito mais profundo do que realmente nós achamos na questão de ajudar as pessoas. Né? E quando fala a respeito do perdoar, será que nós estamos perdoando de fato? Porque veja, quando Kardec ele começa a entrevistar os espíritos e cada um vem trazendo o seu relato, o que mais impressiona nessas comunicações, que eram comunicações mediúnicas, era o arrependimento de não ter vivido uma boa vida. E por que isso? Porque também ensina a doutrina espírita que antes da gente encarnar, nós fazemos lá no plano espiritual uma programação reencarnatória. Ou seja, a gente senta com a espiritualidade e programamos a vida que nós vamos ter. Olha, eu quero encarnar nessa família. Porque a família que nós vamos encarnar, embora não pareça, até mesmo devido aos conflitos familiares, essa família a espiritualidade ela faz um estudo, faz uma seleção, e essa família é a melhor que tinha naquele momento para a gente poder encarnar e poder melhorar a nossa evolução espiritual. A família, ela é a nossa ferramenta de evolução. Ah, mas viver em família é difícil, Leone. É. Por isso que ela é ferramenta, para nos ensinar, para colocar em prática os ensinos de Jesus, que é difícil, né? Então, vejam, quando a gente faz essa programação e de repente a gente não segue conforme Jesus falou, porque até a gente pode falar assim, poxa, mas eu não lembro de ter programado nada, eu não lembro antes da minha encarnação, das vidas passadas. Não tem problema. A doutrina fala, vide Jesus. Então, para a gente cumprir bem,
cumprir certinho a nossa programação reencarnatória, é só pegar o Evangelho e seus ensinamentos como base, como referência. E dele a gente buscar seguir ao máximo que pudermos. Claro, não estamos falando que todos seremos santos, não é isso. Mas o Evangelho é a nossa referência. E aí, e por que estamos então falando isso? Porque a gente pode, a partir desse momento, mesmo que de repente a gente chegue em casa e comece a refletir, será que eu estou tendo uma boa vida? Eu estou seguindo o Evangelho, estou sendo caridoso, estou perdoando, estou fazendo tudo certinho? E de repente a gente perceber que não é bem por aí, nós temos a oportunidade agora de corrigir a nossa rota, corrigir os nossos caminhos. Porque nós estamos encarnados, nós estamos dentro da oportunidade que Deus nos concedeu. Então, a partir do momento que estamos dentro dessa oportunidade, o momento é agora para refletir e para corrigir o passo, para identificar onde a gente precisa melhorar. Por quê? Porque com base nisso, quando chegar o momento de nós voltarmos para a pátria espiritual e retornarmos de fato, chegarmos lá e for perguntado a cada um de nós o que nós fizemos da nossa oportunidade que Deus nos deu, nós não tenhamos a mesma insatisfação que tivemos na nossa última encarnação. Porque muitos de nós, quando estávamos na outra encarnação, desencarnamos, fomos para o plano espiritual, chegamos lá e fomos fazer o balanço, a gente viu que de repente nós não cumprimos tudo o que tínhamos planejado. Pelo contrário, a gente bagunçou o coreto, saímos de todo o planejamento e tivemos que fazer um novo, e viemos nessa encarnação, numa situação até muito mais difícil do que na encarnação passada, para poder ajustar esse processo, para poder ajustar a nossa evolução. Porque, de repente, na outra vida, nós não seguimos as leis divinas, não seguimos o Evangelho do Cristo. Agora a gente teve uma nova oportunidade. Deus, em sua infinita bondade, conforme diz o Evangelho, na questão da justiça da reencarnação, por que existe reencarnação? É a nova oportunidade. A reencarnação é a oportunidade que nós temos para poder corrigir, para poder acertar, ou pelo menos começar a acertar. Então, se a gente começar a fazer o ajuste agora, quando desencarnarmos, vai ser bacana. Só que, porém, tem o seguinte, a doutrina também fala que a situação em que o espírito ele se encontra desencarnado no plano espiritual, ela também, além de variar sobre o modo de vida da pessoa, também fala a respeito do gênero da morte. Por quê? No nosso planeta, nós temos duas formas de morrer de uma forma geral. A primeira é através de morte natural e a segunda através de mortes violentas. E mortes violentas, aí tem as ramificações. Pode ser por homicídio, pode ser por um suicídio, enfim. Quando nós desencarnamos por mortes naturais, geralmente a doutrina fala que nós chegamos ao plano espiritual e temos um despertar muito mais rápido. Ou seja, a gente toma consciência de que estamos desencarnados mais rapidamente. Salvo quando somos muito materialistas. Quando somos materialistas, ainda acreditamos, e há muitos relatos disso, de espíritos que acreditam que ainda estão encarnados. É o dono de empresa extremamente materialista que continua a ir para o escritório todos os dias, mesmo depois do corpo destruído. É o avarento
que continua morando na mesma casa, passam-se os anos, mudam-se as pessoas, ele fica incomodado porque trocam os móveis e tudo mais, mas ele ainda continua ali, não consegue se desvincular. Pode até ter tido uma morte natural, seja ela por doença ou por velhice, mas ainda não teve a consciência e acaba atrasando o seu processo de evolução espiritual. Agora, também há as mortes violentas, né? Quando nós falamos de suicídio, inclusive a doutrina espírita, ela dá para nós, além do suicídio direto, que é aquele onde o indivíduo ele vai buscar tirar a própria vida, e quando desencarna ele ainda se vê vivo no plano espiritual com as mesmas dores. A doutrina espírita também nos fala a respeito de uma outra forma de suicídio, que é o suicídio indireto. E para quem tiver curiosidade sobre isso, tem 2 livros importantes da literatura espírita que tratam sobre esses 2 temas. Sobre o suicídio direto. Livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira do Amaral. Memórias de Suicida fala a respeito do espírito Camilo, que era um grande intelectual aqui no plano terreno, mas que quando chegou na velhice resolveu tirar a própria vida. Quando ele tira a própria vida, já com toda a sua dor, ele vai então para o Vale dos Suicidas, lá no umbral, e acaba não entendendo o processo, porque ele queria acabar com a dor. E aí o livro vai narrando, né, toda a situação, porque os espíritos que ali estão começam a torturá-lo, começam a gritar com ele. Ou seja, ele não encontra a paz que buscava com a morte do corpo. Mas aí, conforme vai a narrativa do livro, ele vai entendendo o seu processo e ele é resgatado pelos trabalhadores de Maria. Então, esse é um caso que trata do suicídio direto. E também do que acontece no plano espiritual com os suicidas. Agora, em relação ao suicídio indireto, o que é o suicídio indireto para a doutrina? Embora esse tipo de suicida ele não vá tirar a sua vida de forma proposital, ele vai tendo o seu estilo de vida que vai deteriorando o seu corpo físico até a morte, como foi o caso do espírito André Luiz, que devido ao excesso de bebidas alcoólicas, excesso de fumo, enfim, excessos de todos os tipos, ele foi deteriorando o seu corpo físico, ao ponto de que ele teve um problema no aparelho digestivo muito grande, e esse problema, essa doença, levou ele a óbito. Quando ele desencarna, ele então vai para o umbral, sem entender nada, porque ele era médico aqui no plano físico. Ele não entende, porque ele era médico e ele era uma boa pessoa, mas ele vai para o umbral. E, detalhe, os espíritos habitantes do umbral começam a chamá-lo de suicida, e ele não entende o que está acontecendo. Não, eu não me matei. Assim ele pensava. Eu fui uma boa pessoa. E é lógico, e ali ele fica num processo mais ou menos 8 anos no umbral, sofrendo. Só que como ele era materialista, enquanto encarnado, ele levou bastante tempo para entender o processo. O que ajudou um pouco ele era que tinha uma paciente que orava por ele. E detalhe, só que era uma paciente que ele não dava muita importância. Quando ela chegava para o atendimento, ele só fazia o básico, igual o pessoal do SUS, né? Mal examina e tudo mais.
E foi ela que teve o maior carinho por ele. Então nós vamos vendo essas questões. Então, no caso do suicídio indireto, ele não foi uma morte violenta, pelo menos não do ponto de vista tradicional, mas a longo prazo. Percebe? Então, volta o convite da doutrina de Jesus. O que nós estamos fazendo com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas ações? E não é uma coisa, gente, que a casa espírita, a doutrina espírita vai cobrar de nós. Não é isso. Porque o espiritismo, ele é uma doutrina de esclarecimento, uma doutrina consoladora. Ele revela para nós o que acontece no mundo espiritual como uma forma de alerta. Olha, de repente, aquilo que aconteceu, o irmão que está desencarnado está relatando ali os seus problemas, as suas dores, e a gente vê isso muito também nas reuniões mediúnicas, pelos relatos e pelos sofrimentos dos espíritos que nós atendemos, como um alerta para nós. Porque amanhã pode ser nós ali no lugar dele, no lugar dela. E aí? Então, vem o convite da doutrina espírita. Hoje nós estamos na vida presente. Vida presente é a vida atual. Mas a doutrina espírita, ela fala muito a respeito da vida futura, que é a vida depois da morte. Como que será? Será que diante das informações, daquilo que nós estamos aprendendo na doutrina espírita, nós vamos estar bem ou vamos estar não tão bem? Vai depender de cada um de nós, do uso do nosso livre-arbítrio. Porque a doutrina espírita, ela vai trazer para nós o conhecimento. Falando em conhecimento e fazendo uma breve pausa aqui na palestra, nós aqui no Maria de Magdala estamos com os cursos e também a partir do dia 11 de fevereiro nós teremos um grupo de estudos online pelo Google Meet, chamado Introdução ao Estudo do Espiritismo. Então, além do ESD, que é o estudo sistematizado, que nós vamos ter o curso e tudo mais, nós teremos esse grupo de estudo. E qual que é a ideia dele? É que, de uma forma online, nós nos reunamos todas as terças-feiras, à noite, das 19h30 até as 20h30, e vamos conversar mais sobre esses temas. O que acontece quando a gente morre? O que acontece quando a gente dorme? Será que a gente sai do corpo? Será que conversamos com os espíritos? Para onde que nós vamos quando dormimos? O que diz a doutrina espírita a respeito da eutanásia, por exemplo? Quais as consequências espirituais do aborto? É sobre isso que nós vamos conversar. Porque na palestra pública, geralmente vem o expositor, claro, nós buscamos sempre transmitir, o conhecimento da doutrina. Mas tem outras questões, outras dúvidas que nós temos. E o estudo em grupo é muito bom porque a dúvida que eu tenho, às vezes, é a dúvida do outro. Ou aquilo que eu estou estudando, eu posso compartilhar com as outras pessoas. Ou, de repente, eu estou estudando sozinho, eu não entendi direito o que está dizendo lá no Livro dos Espíritos. Mas, se de repente eu trouxer isso daí, alguém ali do grupo estudou o mesmo assunto e vai poder esclarecer. Então, olha que legal. É uma troca. Então, nós vamos ter isso daqui também, aqui no Maria de Magdala. Nós já vamos ter os cursos presenciais, mas vamos também ter essa iniciativa. Porque o IE, que é a Introdução ao Estudo do Espiritismo, ele vai ser voltado não só para nós que frequentamos aqui a Casa Espírita, mas aquelas pessoas também que não podem vir na Casa Espírita para estudar. Seja porque, de repente, não pode vir na casa, trabalhar nos dias que nós temos os cursos, ou então, de repente, não quer se tornar espírita, fazer os cursos tradicionais, mas quer entender um pouco mais. Então, é nisso que nós vamos conversar, vamos nos reunir, tá certo? E aí compreender também melhor o que vai acontecer quando a gente desencarnar, o que pode acontecer. Tá certo, gente? E é isso. Então, só para recapitular, o que pode acontecer quando a gente desencarnar? Pode acontecer e nós
estejamos num estágio de felicidade ou de sofrimento. Só que vai depender muito do modo como nós levamos a nossa vida de acordo ou não com o Evangelho. A escolha é nossa. A referência Jesus já trouxe. Então basta que nós sigamos. Tá certo? Muita paz a todos.